Saúde os irmãos com a paz do Senhor. E nessa hora eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua meditação. Mas antes eu quero agradecer a todos que oraram por mim. Eu me encontrava muito ruim da minha saúde, mas Jesus já entrou com providência, né? Então, muito obrigada a todos que oraram por nós e continue orando. E vamos ler aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 9, que fala: Saul busca as jumentas de seu pai. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becarote, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima se sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isto disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zufé, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e é homem honrado, e tudo quanto diz sucede. Assim, infelizmente, vamos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, que se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presentes nenhum temos para levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, a qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Amém. Versículo 15 fala: porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o meu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Amém, amados? E agora nós vamos meditar um pouco em cima dessa palavra. Eu vou contar um pouco da história, como tudo aconteceu. Israel andava reclamando porque a Labra Subierg Israel queria um rei. Todas as outras nações e povos tinham um rei. Porém, Israel tinha um rei que se sobressaía e era maior do que todos os reis de todas as nações, que era o Senhor dos Exércitos. Mas Israel tinha abandonado o Senhor Jesus, né? Tinha trocado Jesus por coisas banais e fúteis. Então queria o homem como o rei, né, deles, e não o Senhor. Então Deus foi e atendeu o pedido do seu povo e falou com Samuel que ungisse a Saul como rei de Israel. Agora nós vamos entrar aqui e fazer uma introdução em cima dessa palavra. O capítulo 9 de 1 Samuel inicia: havia um homem cujo nome era Quis e tinha um filho chamado Saul. Lemos que Saul se sobressaía dos ombros para cima e todos, pois ele era um homem muito alto e ele era também o mais bonito em todo Israel. Naquele tempo ser alto era uma grande vantagem, era muito valorizado. O nosso primeiro contato com Saul
Não parece ser muito espiritual, não. Os jumentos de seu pai tinham se perdido e o jovem Saul e o seu amigo saíram para procurá-los. Mas eles não conseguiram encontrar e quando já estavam prestes a desistir, o amigo de Saul disse: Existe nessa região um profeta que pode responder a qualquer pergunta. Por que não perguntamos para ele onde as jumentas estão? Então eles foram até Samuel para que ele desse o paradeiro da jumenta. As escrituras relatam que um dia antes Deus já tinha falado para Samuel: amanhã, essas horas, um jovem da tribo de Benjamim virá até você. Eu quero que você unja como o rei de Israel. Samuel, portanto, já sabia que Saul estava para chegar. Quando Saul, aleluia, Jesus, glória a Deus, chegou no lugar onde o profeta estava e já estava pronto para perguntar onde estavam as jumentas, levou um grande susto. Samuel sabia quem era Saul e estava esperando por ele. Ele convidou Saul para um banquete e ofereceu a ele um pedaço especial de carne e disse: Eu preparei esta ceia para você, já estava te esperando. A propósito, não se preocupe com as jumentas. Toda a riqueza de Israel será sua. Agora a resposta de Saul foi uma frase que nós já conhecemos: Desculpe, mas eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel. Minha família é a de menor prestígio em toda a tribo. Eu acho que você pegou o homem errado. Isso não lhe parece familiar? Muitos líderes, quando foram chamados, se sentiram assim. Você pegou o homem errado, eu não sou ninguém. Sou um zero à esquerda, sou o mais fraco de todos. Foi isso que Gideão disse. Foi isso que muitos deles disseram, inclusive Moisés. Mas essa atitude tem um lado positivo. Você se lembra de quem? Você se lembra da guerra civil que houve relatado no final do livro de Juízes? E a tribo de Benjamim lutou contra todas as outras tribos, quase acabou com todas elas. Então, glória a Deus, aleluia, acabou com todas elas. Então Deus interviu e voltou dessas outras tribos. Aí todos os 11 tribos quase exterminaram a tribo de Benjamim, sobraram apenas 600 benjamitas. Quando Deus interviu pela segunda vez, Deus disse: Eu não quero que nenhuma tribo pereça na face da terra. Então, os 600 benjamitas foram levados para um lugar no deserto e outras tribos levaram mulheres para eles e disseram: Aqui estão, procriem, porque Deus diz que não quer que nenhuma das duas tribos sejam exterminadas da face da terra. Irmãos, quanto de nós já nos deixamos levar pela aparência? Em 2006, o site da Expansão trouxe o seguinte manchete: culto à beleza traz lucros ao Brasil com o mercado de exportação grandemente lucrativo, girando em torno de 40.084 milhões de dólares. O final, irmão, somos a geração selfie. Todos nós conhecemos um velho provérbio popular que diz: quem vê cara não vê coração. Somos, por natureza, propenso a julgamentos equivocados por olhares e aparência. Talvez por isso Jesus, em seu Sermão da Montanha, fala sobre o caráter dos súditos de Deus. Mateus 7, 1, 5. E no mesmo discurso tenho rejeitado etiqueta que com aparência de piedade se dizem profetas de Deus, os quais Cristo nunca vos, aleluia, conhece. Apartai-vos de mim. Mateus 7, 23. Jesus está falando da aparência, né? Que esse povo
julgou e queria um povo, Israel, pela aparência, não segundo o coração de Deus. Então ele escolheu um povo segundo a aparência. Então é por isso que eles pereceram, sofreram muito, né? Depois da leitura longa desse trecho das Escrituras, talvez você esteja se perguntando: e Deus, irmãos, ele não se enganou não se enganou com Saul a consagrá-lo príncipe sobre o seu povo? Irmão, nosso Deus é Deus e Ele é Senhor da sua criação e da sua história. Deus, em sua imensa sabedoria, nunca se engana. Apesar de Deus ter atendido o clamor e o pedido e o desejo do coração daquele povo, Deus concedeu a Israel um rei, que era conforme o desejo e a vontade do seu coração. E é essa concessão, Deus àquele povo, irmãos, em certa medida também já era um juízo de Deus sobre aquele povo. Então Deus concedeu e realizou o desejo do seu coração, do coração do povo de Deus. O povo de Deus nessa época estava corrompido. Não deixou Deus ser juiz da sua vida, mas queria o homem como rei do seu povo. Então é por isso que eles pereceram. Então Deus deu esse rei como juiz, né? Como sentença para eles pagar pelos seus pecados, pela escolha errada, né? As escolhas há consequências. Porque nós veremos na sequência da história que Saul não era o homem segundo o coração de Deus. Não era aquele rei ao qual Deus havia desejado colocar sobre o seu povo como seu corregente, né? A palavra corregente significa comandar ou liderar. A aparência, segundo o texto egípcios daquele tempo, era algo indispensável para um rei de uma nação. O texto encontrado no Egito daquela época mostra que os povos confiavam que, tendo um rei forte, um rei com uma boa aparência, bem afeiçoado, dotes físicos e capacidade de guerra, era certeza de que a nação triunfaria sobre os seus inimigos, né? Porém, irmãos, o que o texto nos mostra que o nosso Deus não olha para a aparência. O próprio Deus já havia dado testemunho a Samuel, capítulo 16, 7, que Deus não olha para a aparência exterior, mas Deus olha realmente, Deus olha para o coração do homem, né? É por isso que Deus colocou Davi como rei de Israel, né? Deus escolheu a Davi, mas quem escolheu Saul foi o povo. Então o povo pagou um alto preço por causa da sua escolha errada, porque o povo era carnal nessa época e estava olhando pela ótica humana, não pela ótica espiritual. Então aqui nós vamos entrar para a palavra de Deus e meditar a respeito do que a palavra de Deus fala desse assunto. 1 Samuel capítulo 9 fala: e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Gerá, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem Benjamim, homem poderoso. Então, o pai de Saul era um homem poderoso, né? E ele tinha perdido algumas jumentas, né? Então, ele mandou o seu servo, juntamente com seu filho, ir procurar essas jumentas, né? Aí a Bíblia fala no versículo 2: este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então, Saul era um homem aparentemente belo, formoso, bonito, mas não era o que Deus havia escolhido, né? Não era o que Deus havia escolhido para o seu povo, mas o povo, ele ia muito pela aparência. E a gente pode ver que hoje em dia acontece muito isso, né? Existem pessoas que entram dentro de uma loja, né? Mas só pela aparência física, pela beleza, ela é bem atendida, ela é bem recebida. Porém, o seu coração maquina o mal. A labra subierga maquina o mal. Ela entra ali, às vezes, muitas das vezes, com a má intenção, né? Para fazer o mal. E as pessoas se deixam enganar porque só vê o exterior, não vê o seu coração, o que está por dentro. O conteúdo
né, que está por dentro, só quem conhece é o nosso Deus. Tem um ditado que fala: quem vê cara não vê coração, né? E quantas moças e rapazes não se deixam levar por aparência, casam porque acham as moças belas, formosas e bonitas. No entanto, o seu coração não condiz com a sua beleza exterior. São pessoas más que são inclinadas para o pecado. E essas pessoas que seguem o caminho do seu coração e não a orientação de Deus, elas perecem. E foi assim com o povo de Israel nessa época. Versículo 3 fala: e perderam-se a jumenta de Quis, pai de Saul, por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Então saiu Saul juntamente com os moços, né? E foi procurar essas jumentas. Versículo 4 fala: e passaram, pois, pela montanha de Efraim, dali passaram a terra de Salisa, porém não acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também estavam a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Eles passaram 3 dias procurando essa jumenta, né, do seu pai, e não a encontraram. Aí aqui o servo teve uma ideia e falou para Saul. Porém ele disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, e é homem honrado, e tudo quanto diz sucede. Assim, infalivelmente, vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então esse homem aqui foi um homem sábio. Esse servo aqui, ele foi sábio e conduziu, né, conduzido por Deus, levou Saul até Samuel, né? O profeta, e Samuel já estava ali esperando, né? Samuel estava ali esperando. Aí Saul falou para o seu servo: eu vou até esse profeta, mas eu não tenho nada para lhe oferecer. Naquele tempo, como hoje em dia, também é costume, quando a gente vai visitar alguém, levar alguma coisa, né? Levar alguma coisa como presente. E Saul não tinha nada para oferecer. Mas o seu servo tinha reserva, um homem precavido. Por isso que é bom a gente andar sempre precavido. Essa precaução Deus está falando no campo espiritual. Ter reserva de azeite, como a virgem prudente. Então ele era um homem precavido, andava com a sua reserva. E Saul não, era um homem desprecavido, era um filhinho de papai, né? O pai dele era rico, ele era filho único. Então ele andava despreparado. Saul era um homem despreparado, mas foi o que o povo escolheu. A gente pode observar que o povo também fez uma escolha errada entre Barrabás e Jesus. Jesus e Barrabás. Escolheram a Barrabás, né? Porque o seu coração, naquela época, estava inclinado para o pecado, né? E não é diferente hoje em dia, né? Deus está chamando a atenção do seu povo através dessa doença que tem dizimado, matado muitas vidas, para que seu povo se arrependa do pecado, dos seus maus caminhos. E o pecado, o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Versículo 7 fala, diz: então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, se levarmos então aquele homem, o que nós vamos levar aquele homem? Ele está falando para o seu servo. Porque o pão de nosso alforje se acabou e presente nenhum temos para levar o homem de Deus que temos. E o servo, né, preparado, precavido, andou com dinheiro, porque o servo pensou: vai que meu senhor precisa de alguma coisa e eu posso lhe ajudar. Então eu vou levar aqui, se ele precisar de alguma coisa, ou se eu precisar, então eu já vou levar uma reserva. Então é muito bom a gente andar preparado, né? Muito bom a gente andar preparado, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Então nós temos que ter uma reserva espiritual de jejum, de oração, consagração, vida com Deus, porque o inimigo, ele arma astuta cilada contra a nossa vida, mas se a gente tiver uma reserva de jejum e de oração, a gente vai atravessar, passar os dias maus cantando o hino da vitória. E o moço tornou a responder a Saul e disse-lhe: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um ciclo de prata, a qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Então ele foi e passou todo
o dinheiro que ele tinha em mão, todo o salário dele, ele passou para o seu senhor, que era Saul. E Saul foi e deu a Samuel. Porém, Samuel já estava esperando Saul, porque Deus já havia falado com o profeta. Versículo 15 fala: porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor se chegou a mim. Eita, glória, coisa boa é a pessoa ter intimidade com Deus, né? Antes de Saul chegar, o homem de Deus, a Labra Subiega, já estava ali esperando, né? E essa passagem aqui da Bíblia me leva a uma história que aconteceu, né? Que aconteceu com a jovem que ia casar, e essa jovem foi procurar uma serva de Deus para buscar uma resposta de Deus. Mas quando essa jovem chegou na casa dessa mulher de Deus, dessa serva do Senhor, ela já estava ali esperando e lhe deu a resposta da parte de Deus. Então, não é diferente hoje em dia. Quantos homens e mulheres de Deus têm intimidade com Deus, né? Coisa boa é a gente ter intimidade com Deus, que Deus não deixa a gente enganado com nada nessa vida, né? Mas essa intimidade Israel já tinha perdido, porque Israel preferiu as coisas da carne do que as coisas do Espírito. Versículo 17 fala: e quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aí o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Então Deus falava com Samuel. Samuel era ungido desde criança, né? Era um profeta de Deus, e Deus falava com ele fortemente. Deus falava com ele na intimidade. Ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. Versículo 18 fala: e Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do homem de Deus. E Samuel respondeu a Saul e lhe disse: eu sou o homem de Deus, sobre diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Então Samuel preparou um banquete para Saul, porque Deus havia ungido ele rei de Israel. Ele foi o primeiro rei de Israel, né? Mas ele andou nos caminhos errados, ele desobedeceu ao Senhor, né? A falta de espiritualidade de Saul o desqualificou, e a falta de liderança ao encontro das jumentas. Ele não tinha liderança nem para governar o povo de Deus, não tinha liderança nem para encontrar as jumentas, né? O servo dele tinha mais liderança do que ele. Mas o seu servo dirigiu a sua falta de fé. Então aqui está falando que o servo de Saul tinha mais fé do que Saul. Foi a falta de fé de Saul que levou ele à ruína, né? Levou ele à ruína. Então aqui fala que nós temos que ter, não pode faltar fé na nossa vida. Nós temos que ter fé a tempo e a fora de tempo, confiar no Senhor, né? Então aqui nós vemos que existe a permissão de Deus, que é a autorização, e a vontade. Não era a vontade de Deus que Saul fosse rei de Israel, a Labra Subierga, mas foi a permissão de Deus. Quantas das vezes a gente pede algo para Deus, a Labra Subierga, que não é vontade de Deus, nos dá aquilo, que Deus sabe que aquilo ali não vai ser bom para nós. Mas a gente faz um pedido a Deus e Deus realiza. Mas depois vem as consequências, né, daquele pedido que a gente fez, das escolhas erradas. Então, a gente tem que escolher as coisas conforme a vontade de Deus. Na direção do Senhor a gente se sai bem, mas quando a gente sai da direção de Deus, aí a gente perece, o homem perece, né? Porque existe a permissão de Deus e a vontade. Davi era a vontade de Deus. Davi foi a escolha de Deus para seu povo. Mas Saul não. Saul, quem escolheu foi o povo de Deus. Então foi a permissão de Deus. Assim é na nossa vida, né? Temos que fazer tudo
com a direção do Senhor, com o Espírito de Deus, a Labra Subierga, nos dirigindo. Quantos jovens, quantas moças e rapazes faz escolhas erradas, porque não consulta a Deus, não fala com Deus, né? Muita gente também vai fazer viagem, vai fazer escolhas e faz escolhas erradas para a sua vida espiritual, para a sua vida material, para a sua vida, todos os campos, né? Todas as áreas da nossa vida. Se a gente for fazer escolhas erradas, vai ter consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, aquilo que a gente for fazer, não vamos fazer pela carne, pela ótica humana, mas pela ótica espiritual. E aqui nós vamos fazer uma revisão da vida de Saul. A rebeldia de Saul. A rebeldia, ela é um pecado de feitiçaria. A rebeldia é um pecado de feitiçaria. Saul, ele era um homem carnal, né? Ele começou bem, né? Começou a escrever a sua história bem, mas depois ele terminou mal. O Senhor rejeitou a Saul porque ele não se arrependeu dos seus pecados. Ele continuava cometendo um pecado atrás do outro. Saul mandou matar todos da cidade de Nob, né? Inclusive as crianças de peito. Saul consulta uma feiticeira e vai para a guerra. Em vez de Saul consultar a Deus, ele consultou uma feiticeira. Os pecados de Saul, né? Foram a desobediência, né? A desobediência, ele não matou os reis nem animal de Agag. 1 Samuel 15:9. Deus mandou ele matar um rei, né? O rei de Agag e os animais, porém ele não foi. Está escrito aqui em 1 Samuel capítulo 15. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não se perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os animais até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. E ele não matou. Aí aqui fala no versículo 9 do capítulo 15 de 1 Saul. E Saul e o povo pouparam a Agag ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem, e as cordeiros e os melhores que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então aqui ele foi desobediente, né? A gente vê que ele foi desobediente, ele desobedeceu uma ordem, não do homem, mas do Senhor. É por isso que ele perdeu o seu reinado, né? É por isso que Deus o rejeitou. Sacrifício sem esperar os 7 dias. O profeta falou para Saul que ele esperasse 7 dias, que ele viria fazer um sacrifício, né? E ele foi e fez sacrifício na frente do profeta, desobedecendo não ao profeta, mas ao próprio Deus, porque essa autoridade, essa tarefa era dirigida aos profetas de fazer sacrifício de animais, não a reis. Então ele quebrou esse mandamento, ele quebrou essa ordem, desobedeceu e fez o sacrifício. Saul também queria matar Davi. Por várias vezes ele tentou tirar a vida do rei de Davi, né? Na época Davi não era rei, mas depois ele passou a ser rei. Ele mandou matar os sacerdotes, 85 sacerdotes do Senhor, ele mandou matar. Então aqui foram muitos pecados foram muitos erros, era um erro atrás do outro, ele cometeu muitos erros e um espírito mau se apoderou da vida dele. E toda vez Davi tinha que vir tocar a harpa para que esse espírito saísse da vida dele. Por que esse espírito mau se apoderou da vida de Saul, do rei Saul? Porque ele deu brecha. E assim é hoje em dia, quando a gente dá brecha, o mal vem e nos alcança. Está escrito em Deuteronômio 29. O homem, quando ele desobedece ao Senhor, ele dá brecha, o diabo entra com força para destruir a sua vida. E não foi diferente na vida de Saul. Aí aqui fala, Aquis, pais de Saul.
Aquis era o pai de Saul. Era um homem muito rico, o pai de Saul. Há consequência nas escolhas erradas, né? Aqui está falando a respeito do povo de Israel, que fez uma escolha errada. Em vez de escolher a Deus para ser o rei de Israel, escolheu um homem para ser seu rei. E por isso eles pereceram e pagaram um preço muito alto. Saul era da tribo de Levi, o primogênito do seu pai. Saul foi o primeiro rei de Israel. O servo de Saul lhe deu dinheiro para abençoar o profeta, porque Saul não tinha dinheiro, não era precavido. Israel, na época, vivia da agricultura, né? O que o povo sobrevivia naquela época, a forma de o povo ganhar o pão, seu pão, era a agricultura, né? E foram prejudicados por causa das atitudes erradas de Saul. Saul foi rei aos 30 anos, né? Fazia 3 dias que Saul procurava a jumenta, né, do seu pai. Saul reinou 42 anos em Israel. A teocracia era o próprio Deus no governo. O povo rejeitou a teocracia de Deus e resolveu ficar com a monarquia, que foi o rei humano. Então, isso aqui é um estudo maravilhoso, é um ensinamento maravilhoso que a gente tem que trazer para as nossas vidas espirituais. Toda vez que a gente desobedece o Senhor, toda vez que o homem desobedece o Senhor, a tendência é perecer. Toda vez que o homem peca, né, vem as consequências, né? Quando Davi pecou, veio as consequências, não só para a vida dele, mas para a sua descendência, para a sua casa, para a sua família. Mas Davi, ele se arrependeu. Davi era um homem que ele tinha um coração voltado para Deus. Toda vez que ele pecava, ele se arrependia. E Saul não. Saul era obstinado, ele não era temente a Deus, era orgulhoso, arrogante, seguia o caminho do seu coração. Por isso que ele pecou contra Deus. E no final da história dele, a Bíblia diz que ele mesmo pegou a espada durante uma guerra e tirou a sua vida, né? Tirou a sua vida, perdendo a sua salvação. Porque quando o homem tira a sua vida, ele perde a sua salvação. Mas que nós seguimos o exemplo do rei Davi, que foi um rei que pecou sim, mas ele se arrependeu do seu pecado, se humilhou e alcançou vitória. E Saul não. Saul, ele começou uma história bem e terminou uma história mal, né? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, tenha de misericórdia das nossas vidas, abençoe a cada um que está ouvindo a Tua palavra, vai quebrando o arco, Senhor, vai cortando a lança, vai despedaçando todo o jugo, que essa palavra vá e produza o resultado a qual está sendo enviada. Que esse homem, que essa mulher que está ouvindo a Tua palavra venha abrir o coração, a quebrantar o coração, tira a dureza de coração. Que esse homem, que essa mulher venha se render aos Teus pés e o Senhor venha curar, venha sarar. Porque muitas das enfermidades é consequência do pecado, é consequência da desobediência. É por isso que Teu povo pecou antigamente e pereceu e pagou um alto preço. Então que este homem, que essa nação, que esse povo venha se inclinar para o Senhor, venha dar ouvido à Tua voz e venha te obedecer. Porque bem-aventurado é o homem que escuta a voz de Deus e que obedece os seus mandamentos. Confirma, meu Deus, a bênção e a vitória nessa hora. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe a cada um, Pai. Amém.